Olha aí, rapidinho, voltei para a história. Escola João Veríssimo, tia Mônica Elizabeth, quarto ano B, 1/10/2020. Como eu disse, mês de comemorar todos os dias do ano, que é mês das crianças e mês dos professores. Hoje vamos trabalhar sobre o ciclo do café, páginas 163 e 164, que vai ser a explicação, e a atividade vai ser das páginas 164 a 167, tá bom? Então, antes de responder essas perguntas, nessas páginas, leiam para conhecer, leiam para entender e leiam para responder. A tia aqui vai mostrar a vocês ou acrescentar mais informações do que já tem no livro, tá bom? O ciclo do café, aí tá dizendo que ele foi de 1800 até 1930. Quanto tempo passamos, hein, pro ciclo do café? O ciclo do café trouxe muitos avanços para a indústria brasileira, ajudando ainda a economia e trouxe os imigrantes para o país. Confira abaixo outros benefícios desse momento na economia brasileira. Então, vamos trabalhar sobre o ciclo do café, não é? Que ele foi de 1800 até 1930. Vimos até agora que o ciclo do café ele trouxe muitos avanços para a indústria brasileira, ajudando ainda a economia e trouxe imigrantes, quer dizer, pessoas de outros países para o Brasil, para trabalhar na lavoura de café. O Brasil esteve diante do café pela primeira vez por meio de contrabando. Lembra que eles contrabandearam a árvore de pau-brasil? Proveniente da Guiana Francesa. Então, o café não é originário do Brasil, ele veio de um país de fora para o Brasil. Mas o cultivo teve início pelas mãos de um militar luso-brasileiro, quer dizer isso, um português, Francisco de Melo Palheta. Durante algum tempo, o café ficou no Brasil como uma produção para o consumo, então, doméstico. Então, o café entrou só para consumo, não para revenda, não, nada, só para consumir. Mas depois começou a se expandir e ser comercializado, quer dizer, começou a crescer o plantio e ser comercializado, fazer a compra e venda. O café, assim como os seus derivados, foi durante quase 100 anos o principal produto brasileiro de exportação, mandar para fora, para dentro, né? E ficou sempre mandando para fora o café. De forma que o chamado ciclo do café ajudou muito no desenvolvimento do país. Olha aqui, ó, o pessoal trabalhando na lavoura de café. Os benefícios. O ciclo do café se deu basicamente entre os anos de 1800 e 1930, mas teve início ao final do século XIX e começou no século XX, quando a economia cafeeira, que estava concentrada somente na região do Vale do Paraíba, começou a tocar praticamente sozinha a economia brasileira, já que o grão estava em alta cotação na Europa. Favorecendo a alta do café, ainda podemos citar a baixa na exportação de açúcar, quer dizer, começaram a vender mais café, que estava sendo mais procurado. Como estava sendo mais procurado do que o açúcar, o algodão e cacau, já que os produtores acabaram encontrando no ciclo cafeeiro uma chance de obter altos lucros. Então, que para ele o que mais valia era dinheiro. O Brasil começou em um determinado período a exportar mais de 50% de todo o consumo mundial. Então, o Brasil era um grande fornecedor de café. Olha aí, ó, uma Maria Fumaça, onde levava os grãos de café.
O comércio do café trouxe muito dinheiro para os fazendeiros, o que era visto facilmente pelas mansões encontradas em São Paulo na época. O dinheiro também foi investido na indústria, o que favoreceu assim como a industrialização do país. Outro setor com impactos significativos e positivos foi o de transporte, que recebeu grandes investimentos na construção de ferrovias, que possibilitavam que o café fosse levado do interior de São Paulo para o Porto de Santos e então fosse levado para outros países. O Vale da Paraíba ficava entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e isso garantia condições de clima e chuvas, assim como uma terra nutrida bastante adequadas para a produção de café. No lado paulista, o Vale do Paraíba é formado pelo lado leste, enquanto o lado do Rio de Janeiro é formado pela região oeste do estado. A crise do café também, nada foi mil maravilhas, né? Houve uma crise, houve um desentendimento, houve uma queda na exportação. O ciclo do café sofreu pela primeira vez com o início do trabalho assalariado, já que o sistema de parceria com os colonos imigrantes foi um fracasso. Na década de 1870, entretanto, com a imigração custeada pelo governo, o problema estava solucionado. Vieram para o Brasil em busca de oportunidades de trabalho imigrantes europeus, que em sua maioria eram italianos, o que aumentou a mão de obra para a produção. Somente em 1886 vieram 30 mil imigrantes e nos anos seguintes a média anual cresceu, chegando a mais de 130 mil. Em 1888, a abolição da escravatura trouxe mais uma crise para a indústria do café, devido às zonas cafeeiras mais antigas que ainda tinham predominantemente mão de obra escrava. Mas em São Paulo essa não foi sentida. O Brasil tinha grande vantagem durante o período da exportação do ciclo do café, devido à grande oferta que dispunha para o mundo inteiro, de forma que passou a controlar os preços e a decidir como atuaria na economia internacional. O crescimento da economia do Brasil, entretanto, dependia de forma direta e fundamental do aumento da população nos países que eram consumidores de café. A oferta do café, então, passou a ser muito maior do que a demanda, a cair gradativamente. Além disso, haviam mais fatores que prejudicavam a economia do café, com a crise de 1929 dos Estados Unidos, também conhecida como a Grande Depressão, que fez com que a demanda diminuísse mais ainda e acabou por determinar a baixa dos preços de forma ainda mais rápida. Com a economia brasileira era muito dependente das exportações de café, o governo decidiu comprar estoques e queimar durante as quedas dos preços para aumentar o preço, o que ficou conhecido como a política de valorização do café. O governo brasileiro não encontrou forma de absorver os estoques que acabaram sobrando com a diminuição da demanda, e com isso acabou trazendo a queda da economia cafeeira neste período. O governo precisou então estudar formas para evitar que os produtores ficassem vulneráveis às crises internacionais e passou a ter uma importância fundamental na economia do país durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1930, objetivando evitar que outras crises mundiais pudessem afetar o Brasil. Então, meus queridos, vocês vão ler o livro da Páginas e vão responder, tá bom? Beijos e até amanhã. Fiquem com Deus.